Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Gandolfo, tá? Da página Português com Betinho. E eu vou ensinar para vocês pelo menos três maneiras de vocês diferenciarem o adjunto adnominal do predicativo do objeto, tá? Então o que acontece? De vez em quando a gente tem o predicativo do objeto. O predicativo do objeto ele aparece lá do lado do objeto, né? E por ele aparecer grudado com um substantivo, ele pode ser confundido com adjunto adnominal, tá bom? Então eu não vou entrar aqui muito no mérito de explicar por que essas técnicas funcionam, tá? Mas aí você vai tentando e você vai descobrindo qual que é mais fácil para você, tá? A primeira delas é a mais eficiente. É a primeira que eu quero dar para vocês, que é a mais eficiente, tá? O que você vai tentar fazer é substituir o, o objeto do verbo por um pronome oblíquo átono. O, a, os, as. Tá bom? Então, vou mostrar para vocês. É, o rapaz deixou a namorada assustada. Você vai tentar pegar o objeto do verbo deixou e vai transformar em um pronome oblíquo átono, tá? Você falaria como? O rapaz deixou-a, só isso? Ou o rapaz deixou-a assustada? A segunda opção é mais lógica. O rapaz deixou-a assustada. Por quê? Porque assustada, perceba que o assustada não entrou no pronome. Ele não sumiu quando você transformou em pronome. Ele continuou lá, do lado. Mesmo você transformando o objeto em pronome, isso indica que esse adjetivo não é adjunto adnominal. Ele é predicativo do objeto. Ele indica um estado é, variável, ok? Ou seja, um estado que não é fixo, certo? Agora vamos pensar em outra opção. Eu comprei uma moto cara, tá bom? Eu comprei uma moto cara. Se eu pego uma moto cara e transformo em objeto, você tem eu comprei-a ou eu comprei a cara. Fica mais lógico você dizer eu comprei a, eu comprei ela, né? Eu comprei a. Por quê? Porque cara é adjunto adnominal. Não tem como você deixar ele do lado de fora. Quando você transforma em objeto, tudo vai junto, inclusive o adjetivo. Então, quando você transforma em objeto e o adjetivo some, é porque aquele adjetivo é adjunto adnominal e não predicativo do objeto. Se o adjetivo não sumir, ele ficar lá do lado de fora, é sinal de que aquele adjetivo é predicativo do objeto. Beleza? Essa é a primeira técnica, primeira maneira de identificar e a mais eficiente, tá? Mas alguns alunos ainda emperram um pouco nisso, então eu vou dar outras duas maneiras, né, que podem ajudar aí. Primeiro, segunda, né? Qual que seria a segunda técnica para identificar predicativo do objeto? Simples. Existem alguns verbos na língua portuguesa que nós chamamos de verbos transobjetivos, tá? São verbos que, por natureza, exigem um predicativo para complementar o objeto deles, certo? Um predicativo, esse predicativo vai ser um predicativo do objeto que se associa ao complemento desses verbos. Então, o que vocês podem tentar fazer para ajudar a identificar o predicativo do objeto é decorar esses verbos. Então a gente tem, por exemplo, deixar. Eu deixei a garota feliz. Feliz é predicativo. Fazer, né? Então, ele fez a criança triste. Né? Essa construção a gente não usa muito, a gente usa mais assim. Eu fiz a criança ficar triste, mas eu fiz a criança triste também é plausível, também é aceito. Tá? Então, deixar fazer, julgar. Né? O júri julgou o, o réu incapaz. O júri julgou o réu incapaz. Incapaz é predicativo. Nomear. Os moradores nomearam João síndico. Síndico é predicativo do objeto, tá bom? Então, vocês podem fazer uma pesquisa na internet e descobrir quais são esses verbos transobjetivos. Eles são limitados, existe um conjunto ali, mas essa dica é mais útil para quem gosta de decorar, para quem se sente apto a decorar esse tipo de coisa, tá? Então, e ainda mais porque esses verbos podem acabar gerando problemas, porque alguns verbos desses aí nem sempre vão ser transobjetivos. É o caso do verbo deixar. Eu dei aquele exemplo. O rapaz deixou a namorada assustada. Assustada é predicativo do objeto. Beleza. Agora,
o filho deixou é, o filho deixou o amigo bravo. Bom, bravo pode ser predicativo do objeto, mas não sempre. Você pode falar que deixou o amigo bravo, ou seja, deixou ele, né? Isso seria o quê? Seria o seguinte, você tem vários amigos, mas tem um deles que é bravo, tá? E aí o rapaz deixou esse amigo, deixou no sentido de largar. Então, deixou o amigo bravo, largou o amigo bravo, entendeu? Então, alguns desses verbos podem mudar. Por isso que essa dica não é tão infalível assim. Você pode decorar os verbos, você pode decorar os contextos, mas ainda haverá algumas lacunas aí para você preencher, tá bom? Qual que seria a outra dica, a última técnica para você identificar? É uma técnica mais subjetiva, mas ela também funciona. É a seguinte, se o adjetivo de que você estiver falando indicar uma opinião, ele vai ser um predicativo do objeto. Se indicar uma coisa que não é opinião, ou seja, um fato, ele vai ser um adjunto adnominal. Vamos pegar aqueles dois exemplos que eu usei? O rapaz deixou a namorada assustada e eu comprei uma moto grande. Tá, eu comprei uma moto grande. Grande, o fato de a moto ser grande é opinião? Não é, a moto é grande. As pessoas olham para a moto e falam, essa moto é grande. Entendeu? Agora, o rapaz deixou a namorada assustada. Assustada do ponto de vista dela, ou seja, uma opinião dela. Certo? Então isso aí tem a ver com opinião. Tá? Mesma coisa com, deixa eu ver, o júri julgou o réu culpado. Culpado é uma opinião. Né? Então o júri acha que o réu é culpado. Isso é uma opinião. Certo? Ou os moradores nomearam João síndico. Isso também é uma opinião. Eles deram uma opinião para que ele se tornasse síndico. Beleza? O mesmo acontece. O rapaz deixou a namorada assustada. Então isso é uma opinião da namorada. A namorada ficou assustada. Beleza? Não é o que acontece com... vou pegar outro exemplo. Ele vendeu a casa pequena. Ele vendeu a casa pequena. Não tem como você dizer que pequena é opinião. Não pode ser opinião. Quando você fala que vendeu a casa pequena é porque tem várias casas e pequena é porque aquela casa é menor que as outras. Então isso não é uma opinião. Isso é uma comparação. Você pegou essa casa pequena em relação a essas aqui. Isso não é opinião, isso é fato. Tá bom? Então essas são as técnicas. Lembrando que a primeira é a mais eficiente. Ela mata todos os casos e se você souber usar, vai dar tudo certo. Tá? Mas as outras técnicas também podem funcionar. Inclusive podem funcionar como um teste. Tá? Para você saber se a primeira deu certo mesmo. Tá bom? É isso. E espero que vocês saiam bem nas provas que vocês fizerem. Tá bom? Beijo e até a próxima.